Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Rassi, eu sou integrante do coletivo Teatro de Caixeiros de Ribeirão Preto, que é um grupo voltado à pesquisa e experimentações de teatro lambe-lambe. Eu sou ator, diretor, produtor, cenógrafo, iluminador e desde 2012 integro esse coletivo, sou um dos fundadores do coletivo Teatro de Caixeiros. Eu sou Michele Maria, eu sou atriz, palhaça, arte educadora, performer e também integro o coletivo de caixeiros desde a sua fundação. Bom, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre o teatro lambe-lambe e a relação dessa linguagem, que é uma linguagem relativamente nova dentro da estética, né, das estéticas do teatro, e a relação dessa linguagem com a rua, que é uma experiência que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos aqui em Ribeirão Preto, uma experimentação dentro do universo das formas animadas. Mas antes de entrar um pouquinho na nossa história com o teatro lambe-lambe e a rua, a gente vai falar um pouquinho do que é o teatro lambe-lambe, que muita gente ainda não conhece. Até para a gente entender como lá na frente a estética lambe-lambe e a rua vão conversar e desenvolver outros tipos de reflexões. O lambe-lambe, ele nasce, historicamente para a gente aqui no Brasil, são os registros que a gente tem, pela mão de duas baianas professoras que em determinado momento precisavam trabalhar uma linguagem dentro da escola com crianças e passando pela rua, andando pela praça, alguns fotógrafos de fotografia lambe-lambe ainda ocupam as praças como forma de manter essa linguagem viva na história da fotografia. E ali elas têm um insight de colocar uma história dentro da caixa para cada criança assistir individualmente. E nesse processo, coisas incríveis acontecem. Um bonequeiro também se interessa por isso, elas conhecem esse bonequeiro e começam a desenvolver essa estética como uma forma teatral, né? Mais para frente, um grupo do Sul, lá de Itajaí, conhece essa estética e também começa a trabalhar a difusão dessa estética na cidade deles. Então, lá de cima, lá embaixo, a estética lambe-lambe começa a ser difundida. Eles começam a ministrar oficinas e aí começam a surgir muitas caixas. Hoje, o número de caixas de lambe-lambe é bem grande no Brasil e na América Latina. Há relatos de caixas fora, caixas na Alemanha, em outros países, mas fortemente no Brasil. E a gente tem um festival muito importante que acontece em Valparaíso, que é o maior festival de teatro lambe-lambe que se tem relato, né? Aí, dessa história, né, do lambe-lambe nascendo ali, influenciado pela fotografia lambe-lambe, que é um trabalho, né, de antigos fotógrafos que circulavam pelas ruas das cidades, pelas praças. Então, lambe-lambe já começa, na sua origem, essa relação com a rua, né, na sua fonte de inspiração. Ele nasceu há cerca de 30 e poucos anos, essa datação da primeira experiência de teatro lambe-lambe feito pelas duas baianas, e de lá para cá vem uma estética que vem se desenvolvendo, vem crescendo, se espalhando, como a Michele comentou, e chega lá na região de Santa Catarina, em Itajaí, na Companhia Andante, que se tornou o grupo dos nossos mestres. Em 2012, a Michele participa de um vértice, um encontro de mulheres artistas lá em Florianópolis, conhece a Jo Fornari, da Companhia Andante, e naquele mesmo ano tem um festival de teatro em Ribeirão Preto. A Companhia Andante vem para cá se apresentar e ministrar uma oficina pelo festival, e nós trazemos pelo nosso espaço uma outra oficina desse grupo. E a gente passou ali uma convivência com a Companhia Andante e com o Teatro Lambe-Lambe. Algumas pessoas de Ribeirão se encantaram por essa estética e resolveram começar a experimentar e estudar. E aí nós formamos o coletivo, fundamos o Teatro de Caixeiros, com o objetivo de reunir artistas interessados que vêm de diversos lugares, diversos grupos da cidade, para a gente se juntar e experimentar um pouco do que poderia ser essa linguagem na nossa vida. Assim surgiu o Coletivo Teatro de Caixeiros em 2012. Nós montamos
uma primeira sequência de caixas, que é o nosso primeiro espetáculo, que é o Viajantes. É um espetáculo que fala são várias histórias diferentes, mas que as caixas são harmonizadas numa linguagem de caixeiros, lambe-lambe, que estão viajando de estações em estações, e as estações são as cidades e os locais pelos quais nós passamos e instalamos a nossa estação. Viajantes estreia em 2013 no Encontro de Caixeiros. Estávamos nós e a Companhia Andante lá no Fringe, em Curitiba, e de lá para cá começa a nossa história. Nós, um tempinho depois, começamos a ministrar curso de teatro lambe-lambe, oficina aqui em Ribeirão Preto, e com um movimento de formar caixeiros. Esse movimento de ministrar cursos, formar caixeiros, é muito importante para o crescimento do lambe-lambe. Isso acontece aqui em Ribeirão Preto, acontece muito forte lá em Santa Catarina, acontece muito forte em Belo Horizonte com o trabalho do Grupo Girino, em Salvador, que é o primeiro polo que surge, né, de caixeiros sendo formados, e isso contribui para o crescimento, para a evolução do teatro lambe-lambe, inclusive para a evolução do lambe-lambe enquanto estética e linguagem, que vai amadurecendo ao longo das gerações de caixeiros e ao longo dos espetáculos e experimentações que vão sendo realizados nesse período. E é por conta dessa atividade formativa que a gente realiza que nasce o que é o coletivo que temos hoje, com a formação que temos hoje, com a quantidade de caixas que temos hoje, e com a Feira Lambe-Lambe, que é uma intervenção de várias caixas de teatro lambe-lambe que a gente executa dentro do coletivo. No coletivo também, cada um executa a sua pesquisa de teatro de animação, de teatro de bonecos, teatro de sombras, enfim, voltada para a estética, e traz e executa dentro do coletivo esse processo também. O lambe-lambe ele é um teatro autossuficiente, né? A gente costuma falar que ele é o teatro que a gente conhece, mas dentro de uma caixa. Tudo que a gente vê num teatro tradicional, principalmente não vamos pensar um teatro de palco, né? A gente traz para dentro da caixa. A caixa lambe-lambe ela tem trabalho de desenvolvimento de cenografia, de figurino para os personagens, de atuação dos personagens, dos bonecos que dão vida às histórias dentro da caixa, de iluminação, então tem de dramaturgia. Então tudo que é desenvolvido no teatro tradicional, a gente traz para dentro da caixa. Por isso que a gente fala que é o teatro reduzido em miniatura dentro de uma caixa. E tem uma facilidade, né, para o lambe-lambe, que ele se instala em qualquer lugar. Então a gente consegue, isso é uma coisa que é muito interessante, muito bacana de pensar, que a gente consegue pegar um teatro, né, uma sala de espetáculo, e colocar ela em qualquer lugar. A gente reduz a proporção da sala de espetáculo e coloca ela numa praça, numa área de convivência, no saguão. A gente consegue colocar, inclusive, dentro de um palco de um teatro. Acho que talvez seja o local mais improvável para se fazer uma apresentação de teatro lambe-lambe, mas não é impossível. A gente consegue montar as caixas no palco de um teatro e realizar a apresentação lá dentro, que é uma coisa até interessante de se pensar, que é o teatro espacialmente dentro do teatro, espacialmente, né? O espaço do teatro acontecendo dentro do espaço do teatro. Mas ele tem essa característica da autossuficiência, tudo que a gente necessita está ali vinculado à nossa caixa e a gente consegue levar para qualquer lugar. Por isso que o lambe-lambe ele funciona muito na rua, nos espaços abertos, nos espaços públicos, e a gente consegue colocar ele em contato direto com o público. As caixas no início tinha um processo de iluminação, de usar iluminação natural, mas rapidamente isso já foi se transformando em iluminação artificial, elétrica, outra bateria, outras possibilidades, e hoje com a possibilidade de LED e outras formas, né, de iluminação, a gente consegue não só criar projetos de luz, de desenho de luz para as nossas histórias, mas fica mais fácil ainda de levar para qualquer ambiente, qualquer local, que a gente não necessita mais nem de pontos de energia para conseguir realizar as apresentações. Então tem essa característica bem forte da autossuficiência, e uma outra também que é muito bacana é a transformação do espaço, né? A caixa lambe-lambe, ela tem estéticas, as caixas têm estéticas, trazem suas estéticas visuais, elas são um elemento diferente
que causa uma intervenção no espaço em que ela é colocada. Ela é uma coisa tão simples, na verdade. As caixas, né, elas são delicadas na maioria das vezes, mas elas trazem uma simplicidade, ainda assim elas causam um impacto enorme e chamam a atenção quando a gente coloca ela no meio do espaço tradicional da rua, onde as pessoas estão se deslocando, estão com outros objetivos, outros interesses, e aquela caixa ela chama atenção, principalmente quando a gente tem um número de caixas. Tem uma característica do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é criar unidades de alguma forma, né? Cada espetáculo, cada forma cada conjunto de caixas que a gente pensa uma forma de unidade diferente, mas ter unidade, ter algo que reúna as caixas naquele acontecimento lambe-lambe. A nossa primeira intervenção, que foi o Viajantes, nós concebemos a ideia de uma estação de trem que reunia as caixas. Então, além da caixa lambe-lambe já chamar a atenção, porque ela chama a atenção principalmente porque quando tem uma pessoa sentada ali assistindo, sim, debaixo de um pano, isso gera uma curiosidade, interfere ali no cotidiano das pessoas que estão naquele espaço. A caixa, ela tem um tom de segredo que acontece entre quem está manipulando a história e quem está assistindo. E quem está fora não sabe o que está acontecendo. E esse tom de segredo faz com que a caixa por si só já chame a atenção nesse espaço. E aí, quando a gente propõe, como no Viajantes, uma intervenção espacial, que ela modifica o visual daquele lugar, e a gente fala isso pensando em rua, porque se a gente chegar em um lugar mais propício, né, vamos pensar num saguão, que é uma área mais reservada, uma área de convivência, isso fica mais forte ainda. Mas falando da rua em si e da possibilidade desse trabalho na rua, a gente cria uma intervenção visual que atravessa aquela imagem que já é tradicionalmente montada ali, né, para quem está convivendo ou passando por aquele espaço, e aí isso chama muita atenção e causa esse impacto visual. A gente vai colocar aqui um trechinho rápido de como era a nossa instalação do Viajantes, que é para conseguir ilustrar essa ideia de impacto visual que o lambe-lambe e a unidade das caixas pode proporcionar enquanto intervenção espacial na rua. Então, assim, só um trechinho aí do Viajantes. E aí vocês viram esse impacto visual que a gente estava falando. É interessante ressaltar também nessa relação do lambe-lambe com o espaço, que tem um outro fator interessante, que é a grandiosidade do espaço aberto, né, do espaço público. Vamos pensar num parque, num calçadão, numa praça. Então ali tem um espaço grandioso, né, amplo, aberto, e a pequenez do lambe-lambe. E aí, quando a gente vai falar de público, a relação com o público daqui a pouco, isso é uma coisa que mexe também com as pessoas, porque elas estão passando ali, atravessando uma praça com as suas árvores, o trajeto, o caminho, bancos, monumentos, chafariz, não sei o que, e de repente senta numa caixa desse tamanho e de repente é levado para um outro mundo, um outro universo, o universo de uma história, e tudo em miniatura, tudo no ambiente da pequenez. Então tem esse choque também da grandiosidade do espaço aberto com a pequenez do teatro lambe-lambe. E essa é uma característica bem forte e impactante também. E dentro desse processo, né, grande versus pequeno, a gente entra na questão que é, nesse momento, um lugar muito importante que a gente observa para a estética lambe-lambe, que é a poética dessas caixas e dessas histórias na rua, que é muito além da poética do espetáculo, da narrativa, né? Muito além daquilo que a gente está contando, né? Ela vem
numa contramão de vários processos. Se a gente pensar agora, historicamente, o teatro, né, a gente passa pelo momento da grandiosidade, grandes espetáculos, falando também da grande massa, mas também falando desse circuito nosso, onde a gente tem um teatro cheio de recursos cenográficos e cênicos, vários artistas, vários atores encenando, tem música, tem LED, tem projeção, grandes processos espetaculares dentro da cena teatral. E aí o Lambi Lambi propõe um retrocesso ou o avanço, né, a respeito disso, que é você olhar para o micro, não que dentro da caixa não possa acontecer espetaculosidades. Acontece, mas tudo pequeno. Para aquilo acontecer, tudo pequeno, né? Então, a gente vai nessa contramão da superprodução que produz para muita gente. Porque o Lambi Lambi, a gente não consegue apresentar para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Para uma sala de 400 pessoas ao mesmo tempo. É uma dinâmica impossível para o Lambi Lambi. Então ele propõe esse outro lugar, né? Uma outra quantidade, né? Como que a gente olha para essa venda que é tão ligada à quantidade de ingressos que você vai disponibilizar. E o outro processo, que é o dessas pessoas que estão vivendo suas vidas no cotidiano da rua, correndo com os seus horários, passando pelos seus momentos pessoais e que ainda assim param, esperam muitas vezes numa fila, geralmente as caixinhas formam uma fila de uma certa quantidade, né? Assim que começa o Lambi Lambi, uma pessoa sentou para assistir, a fila ela já começa por causa daquele tom de segredo que a gente já falou, essa instigação do que tem ali dentro. São histórias com, no máximo, 3, 4 minutos. 4 minutos é muita história para uma estética Lambi Lambi. E essas pessoas param, esperam e vivenciam essa experiência de 3, 4 minutos. E o ator manipulador vivencia a cada momento essa nova experiência de 3, 4 minutos, porque são experiências diferentes a cada espectador. Cada pessoa sente de um jeito, cada pessoa pensa de uma forma. E a caixa, ela é democrática. Ela tem uma comunicabilidade por conta da necessidade de usar poucos recursos. No Lambi Lambi, menos é mais. O tempo todo. No uso de palavras, na hora de acolher um novo espectador, na escolha dos movimentos que você vai fazer dentro da caixa, na escolha da sua trilha sonora, o uso não verbal, né, essa questão da não palavra, mas os gestos cotidianos, as histórias cotidianas e o como isso vai mexendo na fluidez daquele espaço. As pessoas entram num ritmo dentro da caixa e elas, em vários momentos, até se demoram para sair dela, assim que a história termina. As pessoas tomam um tempo de sentir aquilo. Então o Lambi Lambi, ele mexe sensorialmente em toda essa loucura que está pro lado de fora. E ele interfere na estética de fora. E é por isso que as pessoas ficam e esperam. E é nesse lugar que tem um outro momento do Lambi Lambi, que é essa pausa. Nessa fluidez da rua, nessa loucura de tudo que está acontecendo, as pessoas param e elas têm o momento da espera, e o momento da ansiedade, e o momento de entrar na caixa e de assistir o espetáculo. Então, no meio de tudo isso, a interferência estética, a interferência poética, a interferência da cena, a interferência da comunicação transforma aquele espaço grande num microespaço que mexe na pessoa que está esperando aquele momento.
E o que acontece? A pessoa entra na caixa de uma forma e ela sai completamente diferente. Porque ela sai desse lugar de poucas palavras e de muitos sentimentos. O lambe-lambe, ele ativa memórias, ele ativa memórias olfativas, visuais, e inexplicavelmente ativa esse lugar do parar para ver algo que você nunca imaginava ver, e aí você vê, e aí você entra, é teatro de bonecos! E aí você entra e aquele teatro te causa uma coisa tão enorme que tem até uma fala que todo mundo que faz lambe-lambe fala. É um micro espaço que se agiganta, porque ele toma proporções que a gente não consegue explicar. É legal pensar que o teatro de rua, ele já tem uma característica, né, de quebrar o fluxo das pessoas. Então, a pessoa está lá, o clássico, né, fala clássica, a pessoa estava indo no banco, estava indo fazer uma compra, alguma coisa nesse sentido, o teatro de rua está ali no meio do caminho dela, prende a atenção dela, disputa, né, com o espaço que está à volta, a atenção dessa pessoa, e o desafio do teatro de rua é prender a atenção dessa pessoa durante todo o espetáculo, quebrando o fluxo dela, né? Quando a gente vem para o lambe-lambe, além da gente mexer com o fluxo da pessoa, a gente mexe com o estado também, porque ele tem uma delicadeza, né, e uma sensorialidade muitas vezes que mexe com as pessoas que além de ter seu fluxo interrompido, acaba mexendo também com essa mudança de estado delas. E isso é uma característica bacana. Para as pessoas que são tocadas pelo lambe-lambe, e uma das principais características, elas saem dali de uma forma, volta ali, né, para o seu cotidiano, para o que estavam fazendo, mas com uma sensibilidade provocada de uma forma diferente ali naquele momento. É uma continuação do que o teatro de rua já causa, né, enquanto transformação momentânea ali para as pessoas que estão transitando ou ocupando aquele espaço público, aquele espaço aberto, mas que a gente coloca um elemento a mais com o lambe-lambe, que é essa provocação de num instante ali uma modificação mais sensorial. E tem uma característica que a gente nota, que apesar de termos inúmeros tipos de caixas, tem caixa que a pessoa faz pensando numa criança, em ser para criança, só que a gente chega à conclusão que as caixas, elas acabam sendo atemporais. Mesmo que você use uma estética antiga, ou uma estética futurista, ou algo voltado para uma linguagem infantil, a gente já entendeu que a caixa comunica de forma atemporal. E isso interfere no lugar onde a gente, muito obviamente, como artista de rua, muito provavelmente todo mundo vai concordar, que é o modificar. Eu costumo dizer que eu tenho, na minha experiência como caixa lambe-lambe, né, como manipuladora de teatro lambe-lambe, a experiência que eu sempre sonhei enquanto atriz, que é ver de fato uma pessoa sair totalmente modificada do espetáculo que eu fiz. E isso com a caixa sempre. Pode ser uma modificação pequena, pode ser só a modificação do tempo, a pessoa chegou ali no tempo da rua e saiu no tempo da caixa, mas as pessoas, elas se movem, elas se modificam a ponto de terminar uma apresentação e comentar, nossa, me fez lembrar de tal coisa, ou eu tenho uma pessoa que eu amo muito e foi morar em Portugal, e essa caixa me fez lembrar da pessoa. Ou, nossa, puxa, você mexeu com uma saudade aqui dentro de mim. E esse processo é o processo que a gente tanto quer enquanto artista e que dentro da caixa a gente encontra. E que loucura que é poder estar num espaço aberto, público, onde qualquer um pode se sentar ali.
E a gente tem as inúmeras experiências de apresentar para crianças muito pequenas, para pessoas em situação de rua, para pessoas mais idosas, e entendendo esses fluxos, né? Então, um mecanismo que a gente usa para uma pessoa que tem uma dificuldade de sentar, então a gente movimenta o espaço para que a pessoa possa assistir, sabe? Então, da mesma forma que a gente interfere na rua, a rua interfere na gente enquanto artista e nos faz buscar formas de atender a esse processo. Então, o Lambi Lambi, ele é muito esse 50-50, doar e receber. E esse fluxo no lugar do espaço público, nós tivemos uma experiência, o Flávio vai falar sobre o festival, tivemos a experiência de ter muitas caixas na cidade. E o que isso causa no espaço é poético. Não tem uma sensação que explique, também não tem um lugar acadêmico, pedagógico que a gente consegue decodificar e dizer. É um acontecimento muito forte dessa modificação do ator, do transeunte, do espaço público, da democratização da coisa e por uma coisa muito pequena, que é a miniatura da caixa. O Lambi Lambi, ele nasce inicialmente dentro da caixa. Ele começa com as histórias ali dentro e vai ganhando esse cuidado com o interior da caixa e ampliando projeto de luz para a caixa, cenografia, tem algumas caixas maravilhosas, cenografia perfeita. E aos poucos, na evolução, né, da construção do Lambi Lambi, vai se discutindo essa exteriorização. Quando nós recebemos o Teatro Lambi Lambi, os nossos mestres ali da Companhia Andante já falavam para a gente sobre o cuidado com o exterior da caixa e essa concepção visual da caixa em si, né? Então, na evolução das gerações foi se discutindo e da própria estética foi se discutindo que a caixa ela também tinha que ter um cuidado pelo seu lado exterior e isso já vira um aprimoramento da intervenção visual que o Lambi Lambi provoca. Quando a gente começa a experimentar esse universo, a gente traz uma outra preocupação que está aí no trabalho de outros grupos também, que é não ser apenas uma intervenção visual da caixa, mas uma intervenção visual da linguagem, da estética ali do conjunto das caixas, que a gente já mostrou no primeiro espetáculo Nosso Viajantes, que tinha estação de trem. E aí a gente vai avançando, inclusive, em como começa a nossa apresentação, criando algumas formas de chamar a atenção do público, que seria, na verdade, no espetáculo de rua tradicional, a abertura da roda, né? Aquele tempo da convocatória, de construir a roda, de montar a roda. A gente também traz para o Teatro Lambi Lambi, acho que até naturalmente respeitando um pouco a ideia de redução de miniatura, a gente reduz a proporção disso, mas a gente cria a convocatória para o nosso trabalho. Então a gente tem uma convocatória lá no Viajantes, tem uma convocatória agora na Feira de Teatro Lambi Lambi, tem uma convocatória no Relicário, que é um conjunto de caixas que a gente apresenta juntos, cria essa relação com o público de abertura da intervenção Lambi Lambi, e esse processo de construção, de transformação do espaço para receber intervenção, chamar a atenção do entorno e tudo mais, começa inclusive na montagem das caixas. A gente o que a gente desenvolve ali, né, de chegar, começar a montar o cenário, começar a montar a caixa, a gente tinha um cuidado no Viajantes de já fazer esse processo de montagem com os figurinos, porque a nossa intervenção Lambi Lambi já começava no processo de montagem. A gente tem esse cuidado agora com a Feira Lambi Lambi também, de quando a gente vem montar as caixas, a gente já está com o figurino. Então, a montagem, a preparação da apresentação é o primeiro acontecimento. A gente vai passar aqui 2 vídeos, o primeiro deles é bem curtinho, que é mostrando um pouco do processo de montagem das caixas, é um trechinho da montagem, do período de montagem ali no Viajantes, que era a primeira intervenção, e como isso já mexe ali com o espaço e acaba chamando a atenção das pessoas.
E aí, na sequência, a gente vai mostrar a abertura da Feira Lambi Lambi. A Feira Lambi Lambi, falando um pouquinho dela, é o nosso conjunto de caixas atual. O Teatro de Caixeiros, ele hoje chegou numa formação que eu e a Michelle, nós somos os remanescentes da fundação do Teatro de Caixeiros, mas formamos outros caixeiros que hoje são nossos companheiros, e aí nós criamos um espetáculo de várias caixas lambi-lambis, que é a feira, que é o encontro de caixas. Então cada um de nós tem a sua construção individual de caixas, o que queria para ela e a sua, inclusive estética, linguagem, dentro do teatro de animação, qual que é a técnica que seria utilizada. A gente tem caixas de boneco de manipulação direta, caixa de sombra, caixa de boneco de vareta, fantoche. E aí a gente pega esse conjunto de caixas e cria a ideia da feira, né? Que é o encontro de diferentes propostas, né? Diferentes barraquinhas, que a gente traz isso para o Lambi Lambi, que é o encontro de diferentes caixas que a pessoa pode vir e transitar pelas caixas e recolher dali experiências diferentes para o Lambi Lambi. E para a feira a gente criou também uma intervenção que inicia o espetáculo chamando a atenção do entorno e já dando essa ideia de que a gente vai realizar ali uma feira que está atrelada à poética, né, que está ligada a esse universo da poesia, ao universo dos bonecos e o universo do teatro de formas animadas. Então, na sequência aqui, 2 videozinhos. O primeiro deles é a montagem das caixas do Viajantes, da nossa primeira intervenção, e na sequência um vídeo mostrando a abertura da feira Lambi Lambi. Senhoras e senhores, grandes e pequenos, sejam bem-vindos à Feira de Teatro Lambi Lambi. Em cada pequeno gesto, 1000 palavras são contadas. Em cada instante, histórias são desenhadas com a delicadeza de um pequeno sonho. Desfrutem, porque os nossos pequenos personagens carregam consigo grandes afetos. Em nosso relicário, encontros e lembranças. Quando a memória se mantém viva por meio de pequenos afetos, 2 pessoas seguem ligadas através do tempo. Num dia qualquer, um encontro. Um encontro doce, como a chuva de caju que cai de repente no calor mais duro de novembro. Linda, como vento num pasto bem grande. A secura é o duro que há no fundo da natureza senhorizada, só raiz e talo, que é dela menina Ana Terra, menina de alma córnea, rosto sem face que imita a cavidade de seu ambiente. Uma xícara de afetos, 2 colheres da dureza cotidiana, uma pitadinha de solidão e sal. Assim a gente faz uma sopa de pedras. Convido a vocês a sentarem e tomar uma colherada comigo. 5, 4, 3, 2, 1, explorar! Um foguete norte-americano é enviado à Lua para que eles possam ser o primeiro país a chegar até lá. A ordem é marcar território com a bandeira norte-americana, mas grandes surpresas os aguardam nesta viagem à Lua. Nossa feira se inicia agora e nossos caixeiros estão prontos para proporcionar instantes que ficarão guardados em suas memórias. Sirvam-se de nossas histórias e façam um bom aproveito. Tem um detalhe, uma curiosidade, uma prática que a gente acabou desenvolvendo para reforçar essa ideia do íntimo, que é essa relação com o espectador, que é tão íntimo que a gente começou com cuidado no período que a gente está apresentando, que a gente fica ali 1h30, 2 horas apresentando, a gente fica mascando chiclete, porque é tão próximo
então o contato com o nosso público, que a gente tem esse tipo de cuidado na relação com eles. E é íntimo mesmo. Se a gente pensar que o teatro lambe-lambe, ele é uma apresentação teatral, a gente está acostumado a entender a apresentação como um acontecimento, um momento. O lambe-lambe, ele é a mesma coisa, é um acontecimento do teatro que ocorre ali durante aqueles 3 minutos, que é o único, porque cada apresentação é única, como no teatro em qualquer outro lugar, no lambe-lambe também, cada apresentação é única, é um estado diferente que se estabelece ali entre as pessoas envolvidas, ator, público, personagem, história, é aquele momento, é vivo, né? Como qualquer espetáculo de teatro. E só que com um detalhe que é muito pessoal, porque esse momento único acontece só entre 2 pessoas, é de um ator manipulador para um espectador por vez. Então esse acontecimento teatral, ele só vai acontecer entre 2 pessoas. Quando vier outro espectador, já é outro acontecimento. Uhum. Né? Então isso é uma característica muito, muito bacana, muito interessante do Teatro Lambe-Lambe. Falando um pouco dessas experiências com o público, nós destacamos 3 momentos, acontecimentos de apresentações nossas, que a gente queria comentar e compartilhar um pouco. A primeira delas foi um festival que nós participamos, e aí por que a gente fala dele? Porque no Lambe-Lambe ele traz uma inversão da ideia de roda do teatro de rua, né? No teatro de rua, quanto mais gente a gente conseguir trazer para a roda, é melhor para o espetáculo, né? O espetáculo se torna maior, é mais chapéu no final, né? Isso já vem lá desde da origem da função do teatro de rua como renda, né? Quanto mais público tiver, melhor o chapéu. Então a roda, o desafio é fazer rodas grandes, com muita gente assistindo. No Lambe-Lambe isso não funciona, né? É uma pessoa só que assiste por vez, dependendo do número de caixas que você tiver, você atinge um pouco mais ou um pouco menos de pessoas, mas sempre você vai atingir poucas pessoas, né? Isso considerando que cada um do seu público vai assistir uma única caixa. Se a pessoa ficar para assistir várias, rola ali uma repetição do público, então você atinge um número menor. É intimista. É uma ideia do intimista acontecendo ali na rua de uma outra forma, né? Então a gente não consegue lidar no Lambe-Lambe com grandes públicos, né? É limitado. E a gente já teve uma experiência, por exemplo, de um festival que a gente sempre prepara, né, a organização antes para essa característica do Lambe-Lambe. Ele é para poucas pessoas, tem uma limitação. O tempo que a gente consegue apresentar as histórias gera um cálculo de público possível, né? E a gente sempre informa antes, mas num determinado festival que nós participamos, a organização não só não respeitou essa limitação de público, como trouxe escolas, que é muito bacana a gente poder apresentar o Lambe-Lambe. A troca com as crianças é sempre muito legal, mas trouxe numa apresentação de rua, aquela história do sol, né, de estar sempre ali no calor da rua. Ele trouxe 120 crianças para uma apresentação de 4 caixas, que no tempo que a gente estaria ali apresentando, não seria nem possível que todas as crianças assistissem pelo menos uma única vez. E aí você gera uma expectativa com crianças e sabendo já de antemão que não vai conseguir atender a todas, não vão ser todas que vão conseguir assistir, né? Então a gente já teve essa situação, é um cuidado que a gente procura ter sempre, de entendendo que as pessoas não conhecem a dinâmica do Lambe-Lambe, a gente faz esse trabalho, né, de preparar para o tanto de pessoas que a gente pode atender, mas às vezes escapa até a revelia da nossa organização. E a gente cria e surge essas situações, como por exemplo desse festival, que tinha 120 crianças esperando no sol e não conseguiram todas assistir. Essa frustração é ruim. Essa foi uma experiência que marcou e reforçou o nosso cuidado em relação à quantidade de público, a administrar a quantidade de público. Teve uma outra experiência muito bacana também, que foi o Cariri. Sim, né? Cariri foi intenso, na verdade, né? Em todo o processo que foi levar essa estética para um estado distante do nosso estado, para cidades muito pequenas, e dentro de um festival cênico que é grande, que envolve
várias linguagens e várias vertentes. E essa experiência, a gente estava começando com o Lambi Lambi, né? A gente foi com a primeira intervenção. Tem um garoto que não era de Tarrafas, foi de uma outra cidadezinha. Ele acompanhou a gente a tarde inteira na frente da igreja, montando as caixas. Ele conversou com a gente, ele falou várias coisas. E aí, quando a gente retornou, ele me encontrou no Facebook e ele fez um Lambi Lambi dentro de uma caixinha de sapato. E depois ele fez vários cenários, assim, ele fez vários cenários e trocava. E ele ia pra praça para apresentar. E as pessoas que assistiram a gente lembravam que a gente tinha apresentado. E aí ele criava histórias novas para ele apresentar. E esse processo durou uns 4, 5 anos, assim. Ele era pequeno, ele tinha 10 anos de idade. E ele todo ano, ele fazia uma maquetinha nova de papelão e mandava. Depois ele começou a pintar. E o Lambi Lambi mexia com ele, porque ele perguntou se a gente vivia da arte, né? E perguntou como que era viver da arte, né? E essas situações do Cariri foram muito profundas poeticamente pra gente. A gente conheceu a cidade do Patativa do Assaré. A gente chegou na cidade para apresentar num determinado horário e tinha uma missa e a praça estava vazia, porque a cidade inteira vai na missa. Então nós escutamos o sermão da missa do lado de fora e esperamos terminar a missa para fazer a apresentação, e foi bem bacana, porque cidade muito pequena, a cidade inteira estava na missa. E de repente a cidade inteira estava na apresentação do Lambi Lambi. Sabe? De repente. A gente teve em Tarrafas, essa eu me lembro, foi muitas coisas aconteceram, mas eles levaram pessoas de um asilo para assistir. E eles levaram cadeiras e os idosos ficaram ali esperando a gente para a apresentação. E assim que terminou a hora da apresentação, já tinha uma banda de forró pronta para tocar, os cordéis todos pendurados para serem vendidos e as pessoas na praça. Então eles fizeram uma festança para finalizar aquela nossa ida, né, aquela apresentação nossa. E acho que a mais bombástica de todas dessa do Cariri foi a gente descendo da van. Tinha uma banda marcial da cidade tocando. E aí eu desci da van brincando. Gente, a banda tá lá pra tocar pra gente. E a banda tava lá pra tocar pra gente. É que a cidade transformou a nossa apresentação num grande evento e a gente estava chegando lá com algo miniatura e delicado. Foi um contraste, né? E acho que uma última apresentação, o último momento que a gente queria usar aqui para ilustrar esse nosso papo, foi uma participação que nós fizemos no encontro de caixeiros no Sesc Belenzinho, em São Paulo, há alguns anos. E quando a gente fala do Lambi Lambi, ele coloca a gente em outro universo, né? A gente falou um pouco antes disso, coloca a gente o público em outro universo, coloca a gente também em outro estado e em outro universo, né? Principalmente nas caixas que a gente se cobre, né? E aí a hora que está ali acontecendo a apresentação, tá o público, a pessoa que está no público e tá a gente ali voltado para aquele momento, esquece o universo lá fora. Isso é uma relação muito bacana. Na caixa atual, né? A gente consegue, a que a gente está trabalhando agora, a gente consegue ter esse contato com o meio exterior. Mas muitas caixas utilizam o recurso do pano, fone de ouvido. Coloca um fone para acompanhar a trilha, pano cobrindo a cabeça. Isso te fecha ali para dentro da história, te transporta ali para dentro da caixa e te isola do meio exterior mesmo. E aí o Belenzinho, esse dia do Belenzinho é interessante porque ilustra, a situação que a gente passou ilustra isso. Porque foi um dia, foi uma tarde, um domingo à tarde, a gente estava em São Paulo apresentando e foi um dia de um temporal muito forte. Foi um grande temporal que aconteceu na cidade de São Paulo e foi um temporal que apareceu de repente e fechou ali na região do Sesc Belenzinho. E a gente estava apresentando as nossas caixas embaixo de uma tenda, né,
até percebeu o tempo fechando ali, né? O céu ficando mais cinza, mas a gente estava ali embaixo da tenda e aparentemente tudo tranquilo. E fechou muito rápido o tempo. De repente chegou a chuva, a ventania, acho que choveu até granizo aquele dia. Mas foi muito rápido. E eu lembro que eu estava apresentando, no meio de uma apresentação para uma pessoa, e a caixa começou a balançar, eu coberto com pano, a caixa balançando, e eu pensando, poxa, mas quem é que tá balançando a caixa, né? A hora que eu sair vou ter que ter uma conversa, falar que não pode, né? Que atrapalha a apresentação. Quem tá balançando a caixa, e a hora que acaba a apresentação que eu saio do pano, o que estava balançando a caixa era a ventania. Já tinha pessoas que estavam correndo para se proteger dentro do Sesc, não sei o quê. Algumas pessoas ali, a gente apresentando, saindo da caixa, percebendo que estava rolando. Caiu o temporal, nós ficamos presos embaixo daquela tenda. As pessoas que estavam assistindo a nossa caixa, segurando tenda que queria voar com uma mão, segurando as nossas caixas com outra, protegendo. Eu coloquei duas caixas embaixo da saia, que eu usava uma saia comprida, tudo embaixo da minha saia. Protegendo ali da chuva, do temporal. E nós não percebemos o temporal chegando, porque o temporal veio muito rápido ali naquele tempo de 3 minutos da história, no meio desse tempo, e a gente estava num outro universo, ali mergulhado na caixa, sem acompanhar o que estava acontecendo ali fora. Essas situações, tem várias, né? Tem uma coleção de situações e experiências que nós tivemos, de momentos no espaço e de momentos com o público que a gente vai colecionando ao longo da história com Lambi Lambi. Uma última coisa que a gente gostaria de falar, já caminhando para o encerramento desse nosso encontro aqui, é falar de um acontecimento que teve aqui em Ribeirão Preto, que nós proporcionamos, que foi o nosso primeiro encontro de caixeiros, que foi um encontro que nós realizamos com caixeiros do país todo. Nós estávamos em quase 30 caixeiros, 2 convidados de fora do país, um da Argentina e um da Venezuela, e caixeiros daqui do país, de diferentes regiões, diferentes cidades, com diferentes caixas, diferentes linguagens, diferentes experiências. Nós realizamos um encontro de alguns dias. Tiveram várias coisas que aconteceram ali naquele encontro, e um dos acontecimentos que eu acho que é muito bacana foi realizar uma feira Lambi Lambi, mas com todas as caixas do encontro. Nós realizamos 2 apresentações dessa em Ribeirão, e desde que eu comecei o Teatro Lambi Lambi, eu tinha esse sonho de ver um espaço, uma praça, um parque, algum lugar tomado de muitas caixas. E aí nós conseguimos realizar isso com um encontro de caixeiros. Nós colocamos quase 30 caixas se apresentando ao mesmo tempo. Então eu vou passar aqui agora para vocês uma sequência de imagens do que foi esse encontro de caixeiros. São 2 apresentações, uma numa praça do centro aqui de Ribeirão Preto, outra num parque. E o que foi, para vocês terem uma ideia do que foi esse volume enorme de caixas se instalando num determinado lugar, num determinado espaço público e com o público daquele espaço. Então, para dar uma olhada aí, cenas do primeiro encontro de caixeiros de Ribeirão Preto. Impressionante ver tanta gente reunida para assistir as 30 caixas que estavam circulando pelo encontro. Assistir cada mini peça desses Lambi Lambis é muito interessante. Eles contam pequenas histórias que tocam nossos corações, cada um com um sentimento diferente. Eu gostei a da lua, a da chuva de caju e a
Que tem uma árvore ali dentro. E a do ET, qual que é? A VT ficava assim. A experiência que eu vou ter ser criança de novo, né? Alega a gente vê essas coisas. Eu me lembrei que eu nunca tive brincadeira e a última brincadeira das mais que eu gostei. A observação de uma demonstração de poesia pura. Bom, e aí na sequência nós deixamos também algumas falas, né, de pessoas que já assistiram algumas apresentações nossas. A gente sempre coloca nos nossos vídeos um pouco de depoimentos das pessoas, então, para não ficar só a gente falando do que é essa relação com o Lambi Lambi, vocês ouviram agora também algumas pessoas que assistiram às nossas caixas no meio da rua, e como foi a sensação para elas. E nos nossos, geralmente nas nossas execuções de projetos, a gente sempre coloca essa coletânea de depoimentos, e é sempre muito importante ouvir o que vem de fora para dentro também, porque a gente fica muito mexido com o processo de dentro para fora, né? E o processo de fora para dentro, para a gente também, é muito importante e reverbera no trabalho de forma verdadeira, né? Quando a gente pensa a performance da rua, né? O que a gente dá para a rua e o que a rua dá para a gente e como a gente se modifica a partir dessa necessidade da rua. A gente está finalizando. Nós vamos deixar aqui no final, aqui para o finzinho, para encerrar, a gente vai fazer agora a nossa despedida, e na sequência a gente vai deixar as nossas caixas atuais, falando um pouquinho delas, o Relicário. O Relicário, nós tivemos uma ideia de construir 2 caixas Lambi Lambi. Elas seguem bastante do que é o nosso trabalho, nossa visão do Lambi Lambi, que é essa composição das caixas. Então são 2 caixas muito parecidas, são 2 acordeons, e tem algumas características dela. Primeiro que são caixas que a gente não tem tripé, a gente carrega elas no corpo, então a gente consegue colocar um outro detalhe no Lambi Lambi, que tem muito poucas caixas, que é o deslocamento. A gente pode estar com elas em qualquer lugar, e dentro desse espaço a gente consegue também mudar de local dentro desse espaço. Ela nos permite um deslocamento. Então são caixas que são acopladas ao corpo. Nós escolhemos brincar aí dentro de acordeons, então as nossas caixas são 2 acordeons, a história acontece ali dentro. E tem algumas outras brincadeiras com o Relicário, que a gente chama de caixas irmãs, não apenas porque elas têm uma mesma estética e uma construção para ser apresentadas em conjunto, mas porque elas têm relação entre elas. São caixas independentes que podem ser apresentadas sozinhas, que têm uma construção de narrativa dentro da história que ela se resolve ali, mas o público, assistindo uma e assistindo a outra, pode construir relações entre as caixas. Nós criamos 2 dramaturgias, né? A dramaturgia de cada história e uma dramaturgia de casca que conecta as 2 histórias. O que a gente fala no texto, né? Memórias que são mantidas através de pequenos afetos, né? Que é isso que está dentro da caixa, que se correlaciona na hora que a gente conta a história. E, para mim, essa caixa, ela é tudo o que eu consigo absorver do Lambi Lambi, de entendimento, porque ela extrapola algumas concepções, né, do que a gente vê normalmente, o pano que cobre, ou o tripé, a caixa estática. Então a gente vai para esse lugar de deslocar a caixa, a gente vai para um lugar de histórias que se complementam se assistidas juntas, se não assistidas juntas, elas podem criar, a pessoa que assiste cria os complementos dela, e ela cria essa conexão de memória entre nós, a caixa, o espectador, e a volta do espectador, a caixa e nós, né? E agora, então, para encerrar nosso encontro aqui, virtual, a gente vai deixar as 2 histórias, são histórias curtinhas, Relicário, a história do Alceu, que é o sapateiro da minha caixa, da Clariana, que é a minha costureira. E aí, antes de entrar na história, nós gostaríamos de agradecer a vocês que acompanharam o nosso papo aqui até agora.
agradecer a Companhia Fábrica por essa experiência, essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que é o Lambi Lambi para nós. Nós somos várias coisas dentro do teatro. Nosso trabalho passa por várias técnicas e várias linguagens que a gente se encanta e gosta de experimentar e vivenciar. E o Lambi Lambi veio como uma dessas experiências para o nosso trabalho teatral e que ficou muito forte, enraizado, inclusive na nossa essência como artistas, e influenciou muito do nosso trabalho, porque a partir da miniatura, dessa relação com a miniatura, isso foi vindo, e esse minucioso que o trabalho da miniatura exige, foi vindo muito para os outros trabalhos nossos, de rua, de palco e performance e outras coisas que a gente desenvolve, acabam sendo influenciadas por características que nós construímos para o trabalho com o Lambi Lambi. Então, obrigado para vocês que nos acompanharam, obrigado aos nossos queridos amigos da Companhia Fábricas por proporcionar esse espaço, esse compartilhamento. Falar de teatro Lambi Lambi para a gente é sempre muito especial, porque a gente tem muito carinho por esse trabalho e pelo impacto que esse trabalho causa na nossa vida artística. Então é muito gostoso compartilhar, falar, e quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos vocês. É isso, gente. Muito obrigada. E eu espero que a gente possa sempre refletir nessa comunicação entre nós e a rua. Boa parte da estética que eu mais acredito ser capaz de tocar o espectador é na rua, é nesse espaço democrático de acesso, onde todo mundo pode se envolver com alguma coisa. E agora, curtam aí Relicário, a sapataria de Alceu e o ateliê de Clariana. Eu canto fado para mim, abre-me as portas que dão do coração cá para fora, e a minha dor sem ter fim, que está naquela prisão, sai da prisão, vai-se embora. Minha dor, sem o amargo do teu pranto, não cantava como canto, no meu canto amargurado. Meu amor, que és a dor que eu sofro e choro, afinal a dor que adoro, é por ti que eu canto fado. Eu canto fado para mim, já o cantei para nós dois, mas isso foi no passado. Já que assim é, seja assim, já me esqueceste depois, já cada qual tem seu fado. Eu canto fado
para mim. Abre-me as portas que dão do coração cá para fora. E a minha dor sem ter fim, que está naquela prisão, sai da prisão, vai-se embora. Oh, minha dor, sem o amargo do teu pranto, não cantava como canto, no meu canto amargurado. Meu amor, que és a dor que eu sofro e choro, afinal a dor que adoro, é por ti que eu canto fado. Eu canto fado para mim, já o cantei para nós dois, mas isso foi no passado. Já que assim é, seja assim, já me esqueceste depois, já cada qual tem seu fado. Mais feliz é o teu, tenho a certeza, é o fado da pobreza que nos leva à felicidade.